Graça e paz, amada igreja, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Senhor da paz conceda paz a cada um de nós, em todo o tempo e de todas as formas. Este é o desejo do Deus da paz para nós, nessa noite, essa igreja. E eu tenho uma proposta para os irmãos essa noite, de nós estarmos estudando um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Então, se puder, estar aí abrindo, caminhando ao comecinho do Novo Testamento, né? Logo depois de Mateus, já encontramos o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é caracterizado por ser muito sucinto, né? Ele é bem mais curtinho, bem mais simples do que os outros evangelhos, mas em alguns textos ele tem detalhes que são muito importantes, né? Esse é um deles, Marcos 10, e nós lemos a partir do 17, ok? Aí na sua Bíblia você pode ter um subtítulo que vai falar que quando Jesus fala com o homem rico, ou jovem rico, coisa semelhante, né? Esse texto que nós vamos ler, e eu convido os irmãos a lerem comigo, então. Eu vou estar lendo segundo a Nova Versão Internacional. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Vamos orar. Senhor, está aqui tua palavra e está aqui teu servo, Deus. Eu peço, Senhor, faça tua vontade, que nós tenhamos os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais abertos para ti, Senhor Deus, para ouvirmos, para compreendermos, para crermos, Senhor Deus, e sermos transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. É um texto talvez um pouco longo,
Talvez não são tantos versículos assim, mas tem muita coisa acontecendo. E se nós lemos esse texto com a nossa imaginação ligada, a gente consegue imaginar este homem rico correndo até Jesus, se lançando no chão e perguntando o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E Jesus conversa com ele, e isso gera uma situação com os discípulos. Eles começam a se questionar, mas se as coisas são mesmo desse jeito que Jesus está falando, então como é que nós seremos salvos? Então Jesus ensina este homem, ensina aos discípulos e ensina a cada um de nós. Eu não tenho pretensão de esgotar esse texto, porque a palavra de Deus é inesgotável, mas de nós passearmos juntos por esse texto e pararmos para dar uma olhada em algumas passagens específicas, em algumas coisas que estão sendo faladas, que estão sendo comunicadas, e de que maneira isso pode ter um impacto na nossa vida. Porque quando lemos a palavra de Deus, nós podemos ter algumas atitudes diferentes. Podemos ler por obrigação, em cujo caso você lê e quando você terminou de ler, tá bom, você foi obrigado, você leu e você fez o que você queria. Nós podemos ler por curiosidade e nós lemos o texto e falamos, legal, vocês viram? Pedro falou lá, deixaram tudo, legal, Pedro era meio doidinho mesmo. E tudo bom, curioso, né? Legal, e fecha a Bíblia. Ou nós podemos ler a Bíblia como a palavra de Deus. E quando a gente lê a Bíblia como a palavra de Deus, aí é uma leitura diferente. Aí nós estamos lendo, trazendo para o nosso coração e para a nossa vida. Não é só para a nossa cabeça, não é para cumprir um ritual religioso, mas é para sermos transformados pelo poder da palavra, porque é ela que tem o poder de discernir os pensamentos e as intenções do coração. E esse texto aqui, então, eu queria falar com os irmãos e dar algumas dicas, porque nós somos, largamente, eu estou supondo aqui, né? Nós somos batistas, e batista tem que ler Bíblia, irmão, não tem jeito não. A gente consegue se virar sem muita coisa, mas se a gente não lê a Bíblia, a gente perde nossa própria identidade, nossa própria essência. E nós precisamos ler a Bíblia. E ao ler esse texto, eu fui sendo lembrado de muitos outros textos que podem nos ajudar a compreender melhor a palavra de Deus. E o que eu queria trazer aqui é o caminho desse jovem rico, o caminho de Jesus com os discípulos, e que talvez em que passo do caminho eu esteja, você esteja, nós estejamos nessa noite agora. Porque são muitos momentos pelos quais nós passamos na nossa caminhada cristã. E um resumo da caminhada cristã é o seguinte: toma sua cruz e segue-me. É uma coisa interessante, para você carregar uma cruz, você não pode carregar nada mais. Por isso que para este jovem rico, Jesus fala, deixa tudo, larga tudo, dinheiro, posses, o que você tem, o que você herdou, o que você conquistou, seja lá qualquer que for a coisa, deixa isso para lá. Deixa, larga, toma sua cruz e segue-me. Senhor, eu tenho que enterrar os meus pais. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Toma a sua cruz e me segue. É necessário deixar tudo para seguir a Jesus. Não necessariamente abandonar nossa vida e fugir das nossas responsabilidades, mas é necessário abrir mão de tudo e falar, Senhor, está aqui, faça a tua vontade. Deus pode dar mais, Deus pode deixar do jeito que está, ou Deus pode tirar, te deixar sem aquilo, colocar outra coisa no lugar. Deus pode fazer o que for com a sua vida. Quando nós entregamos tudo a Deus, Ele faz a vontade dEle. E esse é o ponto que eu quero trabalhar em todo esse texto. Como nós vamos deixar tudo? E em que passo do caminho de deixar tudo nós estamos? Se nós estamos como esse jovem, como Pedro, como Jesus, e em que momento da nossa vida nós estamos? Porque estamos na igreja fisicamente ou virtualmente, estamos ouvindo a palavra de Deus, e isso quer dizer que o Espírito Santo nos chamou. Quer dizer que Deus falou conosco. Nós recebemos um chamado, um despertamento da parte de Deus para deixarmos tudo e segui-lo. Isso é essencial para todo cristão.
Nós já recebemos esse chamado. A pergunta é, em que ponto eu estou? De que maneira eu estou lidando com o chamado de Deus de deixar tudo e segui-lo? Porque deixar tudo não quer dizer, eu digo mais uma vez, não quer dizer abandonar as responsabilidades, não quer dizer abandonar as coisas que nós precisamos fazer nesse mundo, mas quer dizer abrir mão da nossa influência e do nosso controle sobre a nossa própria vida. E no momento em que Deus falar, vende tudo e dá para os pobres, aquele que abriu mão de controlar a sua própria vida, vende. Ele dá. Mas aquele que quer controlar a própria vida, não. É uma questão de nós entregarmos cada área da nossa vida ao Senhor. E eu quero fazer essas recomendações bíblicas para os irmãos. Então, eu convido os irmãos, eu não sei se você é um rabiscador de Bíblia, eu não tenho preconceito com isso, não. Tá bom, eu tenho um pouquinho, né? Tanto que quando eu fui fazer concílio, eu rabisquei a Bíblia. Eu peguei uma Bíblia só para rabiscar, porque as Bíblias que eu leio eu não quero que estejam rabiscadas. Mas se você é um rabiscador de Bíblia, glória a Deus pela sua vida, rabisca aí, né? Vai anotando aí as outras referências. Se você quer mandar uma nota para si mesmo, escrever uma coisa aí no seu celular, né? Tem gente que manda, tem gente que tem um grupo que é a própria pessoa para mandar lembretes, manda nesse grupo aí essas referências, porque é para o nosso crescimento espiritual. Não dá para todo o nosso alimento espiritual ficar limitado apenas a 1 hora, ou às vezes 40, ou às vezes 30 minutos no domingo. Nós precisamos de um alimento espiritual constante. E Deus falou comigo, e eu quero compartilhar o que Deus falou comigo com os irmãos, para os irmãos também poderem ouvir da parte de Deus. Então vamos passear, já fiz o convite está feito, estão todos avisados de que cada um vai se encontrar nesse texto em algum lugar. E no que você se encontrar, anota aí o outro texto, né, para que você continue sua leitura. O homem rico, este jovem, em outro texto, né, lá de Mateus é um jovem, aqui em Marcos é um homem, não é tão específico, ele vai e pergunta para Jesus o que eu devo fazer para herdar a vida eterna. E a resposta de Jesus, e é a primeira frase que eu quero salientar com os irmãos, no versículo 18, respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. E o sentido dessa pergunta que Jesus faz para este homem se encontra na pergunta que este homem faz para Jesus. Este homem pergunta para Jesus: mestre, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus devolve uma pergunta para ele, como que dizendo: não é o que você vai fazer. Como assim? Eu não sou bom. Eu sou mestre. Eu não sou bom. Apenas o Pai é bom. Então, como é que você vai ser bom? Como é que nós seremos bons e faremos coisas que nos levarão a herdar a vida eterna? A bondade minha, sua, do homem rico, do homem pobre, de rico e de Lázaro, e a bondade de Davi, de Salomão e de Moisés, de Abraão e de todos esses homens, e de Sara e de Abigail e de Esther e de Ruth, de todas essas mulheres, a bondade deles e delas nunca será o bastante, pois ninguém é bom senão o Pai. Isaías 64, capítulo 64, versículo 6, fala que as nossas obras de justiça são como trapos de imundície diante do Senhor. Isso é só uma alusão, tá bom? Nossas obras de justiça não se comparam à justiça de Deus. A nossa bondade não se compara à bondade de Deus. Eu considero que ao questionar o jovem a respeito disso, muitas pessoas falam que é uma bajulação, não entendo desse jeito. Jesus está mostrando para ele que ele está fazendo a pergunta errada. Pois ele pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Mas a gente faz alguma coisa para herdar? Herança não se baseia no que você fez, se baseia em quem você é. E quem você é? Você pode ser filho do Pai, Ele é bom. E aí o Pai que é bom vai te dar coisas boas, porque Ele é bom. Jesus também ensina isso para os discípulos: quem de vocês, né? Se o filho pedir um pão, dará uma pedra, mas o Pai é bom, Ele dá a coisa, Ele dá o Espírito Santo para aqueles que pedem.
Então, se o Pai é bom, Ele opera a bondade dEle em nós, e nós recebemos a vida eterna. O jovem rico não está entendendo porque ele acha que ele precisa fazer. E Jesus está salientando que ele precisa ser perfeito como é perfeito o Pai Celestial. Vou fazer outra alusão. Esse trecho aqui tem muito a ver, na minha opinião, com a parábola do filho pródigo, lá em Lucas, no capítulo 15. Porque o filho pródigo, ele recebe uma herança. E ele não recebe uma herança por ser um filho bom, por ser um filho obediente, ou por ser um filho destacado e capaz. Ele recebe uma herança por ser filho. Ele herdou porque ele era filho. Então, o jovem rico não está entendendo que para herdar a vida eterna é necessário ser filho de Deus. Então, se você se identifica aqui com esse trecho, anota aí, Lucas 15, dá uma lidinha na parábola do filho pródigo. E o texto continua. Jesus explica os mandamentos para o homem rico, ele responde: mestre, eu tenho obedecido a tudo isso, olha só como ele é bom, ele ainda não entendeu, não é o que você faz, é quem você é. E no versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Isso é muito impactante para mim, essa pequena frase. O Evangelho de Marcos tem cada coisa assim, mas são variantes tão pequenas, né? Jesus olhou para ele e o amou. Isso é relevante porque, irmãos, Jesus, sendo Deus, não havia nada nele além de amor. Amor por toda a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Não amou somente o homem rico. Mas naquele momento, quando ele enxerga o quanto aquele homem está pensando da maneira errada, está tentando alcançar a vida eterna por merecimentos, Jesus se compadece dele. Pois Jesus sabe que um dia ele morreria por aquele homem. E ele estava ensinando aquele homem com palavras e demonstrando o poder de Deus através de sinais e maravilhas. E apesar de todo esse amor, amém. Apesar de todo esse amor, aquele homem rico ainda não estava entendendo. E Jesus se apiedou dele. Depois nós veremos uma lamentação da parte de Jesus a respeito disso. Jesus entendeu que aquele homem rico precisaria de uma lição muito dolorosa. Porque Jesus tentou apontá-lo, veja o problema do diálogo. O homem fala: o que eu tenho que fazer? Eu. E Jesus fala: você não, ninguém, o Pai. É o Pai, é tudo a respeito do Pai. O ministério de Jesus é sobre o Pai, é para o Pai, é debaixo do Pai, é tudo a respeito do Pai. E o homem volta para ele e fala: eu tenho feito isso desde a minha adolescência, é sobre mim, Jesus, eu mereço, eu posso, eu consigo. Então Jesus, ele enxerga que aquele homem precisará de uma lição muito difícil, para que seja demonstrado que não é sobre ele. Uma lição de abrir mão, uma lição a respeito de deixar tudo, de não ser nada nem ninguém, além da pessoa a qual Deus o escolheu para ser. E Jesus pode ensinar isso, mandando aquele homem vender tudo o que ele tem e dar para os pobres, sem nenhuma hipocrisia, sem que isso seja apenas uma provocação ou um recurso dialético. Jesus pode falar isso porque foi isso que ele fez. Ele abriu mão de tudo. Filipenses, no capítulo 3, vai falar sobre como Jesus abriu mão de tudo. Abriu mão de glória, abriu mão da riqueza, da presença de Deus Pai, para se fazer servo e para se submeter até a morte de cruz. Então, quando Jesus, e esse é um ponto muito... Amém, Deus é bom. Esse é um ponto muito importante quando lemos a Bíblia. Toda vez que Jesus nos pede alguma coisa, Ele não está nos pedindo algo que Ele mesmo não tenha feito por nós, e muito mais. Quando Jesus fala: vende o que você tem e dá para os pobres,
Jesus está falando: faça o que eu fiz, pois eu abri mão de tudo o que eu tinha na presença do Pai para me tornar pobre como você. Quando Jesus fala para a mulher adúltera: vai, não peques mais, ele está falando: faça o que eu faço, ande pelo caminho sem pecar, viva a vida humana sem pecado. Jesus nunca pede de ninguém algo que ele mesmo não tenha feito. E quando ele pede para nós deixarmos tudo, é porque antes de nós ele deixou tudo, e ele deixou muito mais do que nós jamais tivemos, e jamais poderíamos sonhar em ter nessa vida. Ele estava na presença do Pai, vendo o rosto do Senhor. Versículo 22, então, Jesus fala: a venda de tudo que você possui. Essa é a lição dura que Jesus está dando, porque Ele amou e Ele está se importando com aquele homem rico, e quem dá lições duras é porque se importa. Jesus não tem crueldade no seu coração. Jesus não tem nenhuma vontade de nos fazer sofrer, mas ao mesmo tempo Ele é Deus e Ele entende que há lições que nós, por causa da nossa teimosia, só aprendemos por meio do sofrimento. E era necessário que aquele homem sofresse um pouco de humilhação naquele momento. Versículo 22, diante disso, o homem rico, ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A construção dessa descrição de Marcos, ela é tão preciosa. Ele se afastou triste porque tinha muitas riquezas. Ou seja, o que fez aquele homem ficar triste? As muitas riquezas. E às vezes a gente não para pensar no quanto buscar as riquezas deste mundo entristece o nosso próprio coração, estraga o nosso próprio coração, afasta o nosso próprio coração da vontade de Deus para a nossa vida. Se ele fosse pobre, e isso aqui é uma conjectura minha, ok? Eu estou pensando isso. Se ele fosse pobre, se tudo que ele tivesse fosse 2 moedinhas de cobre, como a viúva pobre, ela tem um título na Bíblia, né? Pobre, a viúva pobre. Se ele só tivesse 2 moedinhas, não tivesse uma casa, não tivesse nada além de um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija, Jesus falasse: venda o que você tem e você vai ganhar um tesouro na vida eterna, ele não teria ficado triste. Ele teria falado: que beleza, que negócio, eu só tenho isso aqui. Jesus, toma, pronto, eu tenho a vida eterna. Mas Jesus não falou isso para um homem pobre, Jesus falou isso para um homem rico, porque ele precisava ouvir, ele precisava. Porque quando nós amamos o dinheiro, isso amarga o nosso coração diante de Deus, amarga, e a vontade de Deus nos entristece, e ficamos tristes quando Deus fala conosco, porque nós amamos coisas que Deus não ama. Deus não está nem aí para dinheiro. Sabe por que Deus não está nem aí para dinheiro? Você pensa, né? Ele é o Deus do ouro e da prata, não é verdade? Ele é o Deus que tem tudo. Ele pode criar riqueza assim, do nada. E aí o que ele fez? Ele falou: eu vou pegar aqui as vestes mais gloriosas que o mundo já viu e eu vou dar para o lírio do campo. E o que vai acontecer com o lírio do campo? Ele vai crescer, ele vai morrer no mesmo dia, e ele vai ser pisado pelos homens, porque Deus não está nem aí para luxo, Deus não está nem aí para riquezas, toda a beleza, toda a riqueza está nele mesmo, ele não precisa de mais nada e de mais ninguém, pois ele é Deus. E esse é um segredo do Evangelho, que pessoas que abrem mão de tudo entendem, mas pessoas que ainda se apegam a alguma coisa, se apegam à carreira, se apegam ao prazer, se apegam ao dinheiro, se apegam a qualquer coisa nesse mundo, não conseguem compreender. Uma coisa muito interessante que Jesus faz, quando este jovem rico deixa Jesus, muito triste por causa de suas riquezas, e lembre-se, ele estava triste porque era rico. A riqueza entristeceu, amargou seu coração. Jesus deixa que ele vá. Ele deixa. Jesus não corre atrás daquele jovem. Sabe por quê? Porque ele entende que nós temos um processo.
Nós temos um processo de obediência, nós precisamos aprender algumas lições. E desprendimento é uma lição que nós aprendemos na prática. E quando Deus fala para abrirmos mão e a gente não abre mão, Deus vai lentamente tirando, para nos ensinar que a gente consegue viver sem aquilo. Dá para viver sem isso, sim. Dá para viver sem isso, sim. Essa é a lição de Jesus, essa é a lição de Jó. Isso tem muito a ver com o que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículos de 1 a 9. Quando fala que Deus não tarda a sua promessa, mas Ele deseja que todos venham a se arrepender. Deus respeita o nosso tempo. Não porque o nosso tempo seja perfeito, mas porque Ele nos ama. E Ele nos deu o livre-arbítrio. E quando nós, por causa das riquezas, por causa do amor às coisas do mundo, nos distraímos da vontade de Deus, Ele permite que tenhamos o nosso tempo de obedecê-lo e de compreender as lições que Ele está nos ensinando. Então, no versículo 23, Jesus vira aos discípulos e fala: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É uma palavra muito importante essa que começa a frase. Como? Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 50, só uma menção. Jesus diz: tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Esses dois textos, a palavra usada na mesma noção. Ele está expressando uma angústia profunda, está expressando um lamento. Essa palavra ela pode ser usada de muitas maneiras. Pode ser usada de maneira explicativa, de uma maneira interrogativa, mas aqui está sendo usada como uma exclamação. Eles falam, como é difícil. Como? É uma palavra grega que é usada para comparação. Neste caso, ela é uma exclamação maior do que todas as outras exclamações, porque ele está comparando com nada, assim, não tem com o que comparar. Como é difícil para os ricos entrarem no reino dos céus. Como é difícil. A outra passagem semelhante, lá em João, no capítulo 11, quando Jesus chora a morte de Lázaro, os judeus olham para Jesus chorando e falam como ele o amava. Jesus está lamentando o fato de que aquele homem rico se entristece por causa das suas riquezas. Ele está lamentando o fato de que as pessoas amam o dinheiro. Jesus lamenta muita coisa que acontece na nossa vida. Mas sabe, você pode perguntar, mas se Jesus lamenta, se Jesus fala, como pode ser isso? Mas que coisa difícil, por que ele não muda? Porque nós não mudamos. Porque é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque eles são ricos. Mateus, capítulo 23, versículo 37, é outra lamentação de Cristo que você pode ver, se é que você teve a sua curiosidade aí levantada por esse texto. Como é difícil. Sabe, não é comum que Jesus utilize essas expressões, essas exclamações, mas ele usa aqui. Eu acredito realmente que Jesus usa essa expressão porque ele estava profundamente triste, porque ele amou aquele jovem, sentiu a tristeza daquele jovem. Ele fala, como pode ser que as riquezas foram maiores para ele do que a vida eterna? Mas Jesus o deixou ir. Eu creio que para dar-lhe a oportunidade de se arrepender em outro momento. Então o texto continua. Pedro questiona, os discípulos questionam, mas desse jeito, como é que a gente vai ser salvo? É engraçado, isso acontece em outro texto, quando Jesus fala do adultério, né? Ele fala assim, olha, se casar, fica casado e tal, essa coisa bem básica, e aquele que se casar com a divorciada, comete adultério. Quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram escandalizados, e eles falaram, se for assim, é melhor que o homem não se case, né? Porque os discípulos eles ficam assim absurdificados com coisas que Jesus fala. Nossa, o negócio é mais doido do que eu imaginava. Não, peraí. Então como que a gente vai ser salvo? É melhor não ter nada nessa vida mesmo. E Jesus fala, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E isso é Jesus comunicando para os discípulos a lição que ele já tinha aludido para o homem rico. Não dá.
Meus irmãos, não dá. Não dá para vivermos de maneira perfeita e que agrade a Deus na força do nosso próprio braço, não dá. Apenas com o poder de Deus dentro de nós é que dá. Não é coisa que a gente faça, não é coisa que a gente pense, não é coisa que a gente acredite, é o que Deus faz por meio de nós. Nós não podemos fazer a salvação, nós recebemos a salvação que Deus fez. E para Deus é possível. Para Deus nenhum preço é grande demais. Deus pagou o maior preço, que foi o seu Filho. Deus é o dono do universo, mas mesmo assim se contentou na pessoa do Filho de Deus, se contentou com a vida de um homem de dores, desprezado, homem de quem escondíamos o rosto. Sendo dono do ouro e da prata, eu menciono novamente, ele dá as suas vestes mais gloriosas para as flores que são pisadas pelos homens. Ele tem tudo, mas não precisa de nada, pois tem tudo em si mesmo. Ele é um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. É por isso que para Deus é possível. E para nós não é possível, porque nós vemos com os olhos da carne e fazemos as coisas no poder do nosso próprio braço, não é possível. Mas se o Espírito Santo entra na nossa vida, então é possível, porque em nós passa a habitar este poder de Deus. Esse texto que eu mencionei a respeito da vida de Jesus na terra, você pode estudar a respeito dele em Isaías, no capítulo 53. E eu quero passar para o versículo 30. E eu sei que nós já pensamos bastante sobre esse texto de Marcos, capítulo 10, sobre o jovem rico. Mas foi lendo o versículo 30 e uma partezinha muito pequena dele que eu realmente decidi no meu coração que Deus estava... Não decidi que Deus estava falando comigo, eu percebi que Deus estava falando comigo e decidi compartilhar estas palavras com os irmãos aqui nessa noite. No versículo 30, Jesus diz, 29 e 30, ninguém que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. E são essas 4 palavrinhas que a gente só acha no Evangelho de Marcos, e com eles perseguição. Né? A perícope do jovem rico a gente encontra em todos os sinóticos, mas só em Marcos aparece aqui, pelo menos pelo que eu pude ver. Né? E Jesus, ao ensinar ao homem rico e a seus discípulos que eles deveriam abrir mão de todas as coisas, ele fala que essas coisas das quais abrimos mão, Jesus nos dará ainda mais. Ele nos dará um galardão ainda nessa vida, uma recompensa ainda agora. Ele promete uma satisfação maior, uma riqueza maior e, com tudo isso, perseguição. E não parece uma palestra motivacional de alguém que está tentando te convencer a fazer alguma coisa. Porque Jesus fala, se você abrir mão de tudo, você vai ganhar muito mais. E quando você ganhar essas coisas, vai vir perseguição sobre você. E depois disso virá a vida eterna. E o primeiro ponto que eu quero observar é que, em primeiro lugar, esse galardão é para aqueles que deixam tudo, nas palavras de Cristo, por causa de mim e do Evangelho. Deixar tudo não é abandonar o que está difícil, não é fugir dos problemas da vida e das dificuldades, não é falar, Deus, deixa eu abandonar minha mulher aqui e o Senhor me dá outra centena de mulheres, porque está escrito na Bíblia, e com elas perseguição, misericórdia, né? Mas é simplesmente um exercício de nós aceitarmos a incerteza dessa vida em prol da certeza da vida eterna. Eu posso abrir mão aqui e Deus pode me dar muito mais do que eu abrir mão, ou não, mas a certeza que importa é a vida eterna. E o segundo ponto que eu queria explorar rapidamente com os irmãos aqui, e dar uma ênfase especial, é que é necessário, neste texto, é necessário que as bênçãos que Deus nos dá nessa vida sejam acompanhadas de perseguição.
Mas que coisa doida, eu nunca ouvi ninguém falando isso na minha vida. Eu nasci no famoso berço evangélico. Quantas pessoas nasceram no berço evangélico? Deve ter sido um berço muito grande, um monte de gente nasceu nele, né? Todo mundo nascendo no berço evangélico. Eu nunca ouvi ninguém pregando. Por que as bênçãos vêm com perseguição? Por que Jesus promete isso? Você vai receber um galardão, vai ser multiplicado e vai ter perseguição também. Por que é necessário que haja perseguição? E se a gente volta um pouco para o homem rico, nós vamos perceber. O homem rico não era perseguido. Ele tinha uma riqueza confortável. Ele tinha uma riqueza na qual ele podia confiar. E aquilo gerou no coração dele tristeza. São os grilhões da tristeza que acompanham as riquezas desse mundo, que nos prendem e nos impedem de fazer a vontade de Deus. O homem rico sentiu que o evangelho era muito pesado. Mas não era o peso do evangelho, era o peso da sua própria riqueza, que ele queria carregar junto com a cruz e não dava. Sabe o que a perseguição faz? Ela nos coloca numa situação na qual nós estamos prontos para abrir mão de tudo. As injustiças fazem com que a gente confie somente em Deus, porque quando a gente faz tudo certo, e ainda assim somos perseguidos e atacados e injustiçados, a gente fala, quer saber, Deus, eu estou fazendo a minha parte, mas eu confio que o Senhor vai fazer a sua. E nós estamos prontos para abrir mão de tudo, para a qualquer momento deixar toda essa riqueza que Deus nos deu, para carregarmos a cruz e segui-lo. E se recebermos mais bênçãos, amém. Mas com perseguições. Porque se eu tiver que abrir mão de tudo, e as bênçãos voltarem com perseguições, eu posso ter que abrir mão de tudo de novo. E eu não vou me entristecer por isso. Porque as perseguições, as tribulações, as provações, as dificuldades da vida mostram que nenhuma dessas coisas vai nos fazer felizes. Vocês conhecem o Jim Carrey? O comediante, ele fez o Máscara e muitos outros filmes que não são muito bons, na verdade, né? Mas a gente dá risada. Ele famosamente disse que ele tinha um grande desejo que todo mundo fosse rico e famoso. Porque se todo mundo fosse rico e famoso, as pessoas entenderiam que isso não faz ninguém feliz. Né? É claro que é mais fácil dizer isso quando você é rico e famoso. Né? Então, tomem as palavras dele a respeito disso e não as minhas. Né? Mas a palavra de Deus, ela fala, as bênçãos elas vêm com perseguição. Sabe por quê? Porque não é a bênção que vai te deixar feliz. Não é a riqueza, não é o galardão que vai te deixar feliz. É a presença de Deus na sua vida que vai te deixar feliz. E Deus não vai permitir, se você abrir mão de tudo e seguir a Cristo, Deus não vai te permitir ficar confortável demais e chegar num ponto no qual o Evangelho seja um peso e uma tristeza na sua vida. Deus vai estar sempre te sacudindo para você saber que a sua alegria está na presença dEle. Mas aquele que abrir mão, aquele que deixar tudo por causa de mim, do Evangelho, receberá essas coisas. Tem pessoas que recebem o Evangelho de bom grado, mas não abrem mão de tudo. E quando Deus fala com eles, faça isso por mim, isso vem com peso, isso vem com tristeza. É porque o conforto e a consolação está neste mundo e nas coisas deste mundo. Eu convido os irmãos a abrirem um pouco adiante, bastante adiante, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Para nós já concluirmos esse último ponto. 1 Pedro, capítulo 4. Versículos 12 e 13. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. É muito engraçado isso. Às vezes a gente olha ao nosso redor e vê muitas dificuldades, muitas provações. A gente faz de tudo para obedecer a Deus e a vida parece que não se encaixa. E a gente faz aquela cara assim, sabe? De quem está cheirando alguma coisa ruim e pensa,
coisa estranha, o que está acontecendo aqui? E a Bíblia fala exatamente o oposto, fala, não estranhe as provações, como se fosse alguma coisa bizarra, algo que não deveria acontecer. Não se surpreenda quando os problemas vierem na sua vida, eles vêm mesmo. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A leitura continua, versículo 13, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Sabe, esse fogo que se acende, essa provação, essa tribulação, essas perseguições, o resultado deles é alegria. E é essa lógica que eu realmente quero de todo o meu coração, que a gente entenda, ou que mínimo seja plantada no nosso coração, antes de cada um voltar para a sua casa. A riqueza, o dinheiro, as bênçãos e o conforto trouxeram tristeza ao coração do homem rico. Ele ficou triste porque era rico, mas as provações, as dificuldades, os problemas, as tribulações trazem grande alegria. E isso não faz sentido, a não ser que estejamos vendo tudo debaixo do Evangelho. O Evangelho faz com que a riqueza seja triste e o sofrimento seja alegre. É o Evangelho que faz isso, não é o mundo. E se nós pensarmos com a mente de Deus e se vermos a vida com os olhos do Evangelho, entenderemos que devemos aceitar as provações como motivo de grande alegria, pois o fogo que nos prova, nos purifica e nos aproxima de Deus. E também, se você gostou desse texto, depois você abre a 2 Pedro 3, 11 e 12, porque as figuras da parte de Pedro a respeito do fogo são muito interessantes, porque o fogo representa a destruição, o fogo representa a consumação, e por causa disso, o fogo representa a purificação. O fogo da perseguição, o fogo da tribulação, ele nos purifica. Sabe por quê? Olha uma máxima teológica muito legal para você postar no seu Facebook. Presta bastante atenção, biblicamente falando, ok? Purificar é destruir. É destruir. Purificar é destruir. É por isso que o fogo purifica. Ele destrói aquilo que é impuro. Se nós queremos ser puros, devemos abrir o nosso coração, abrindo mão de tudo para que Deus destrua dentro de nós aquilo que não lhe agrada. E se a Deus não agrada as minhas riquezas, Deus vai destruí-las. E se eu amar o dinheiro, eu vou ficar triste. Mas e se eu não amar o dinheiro, eu vou ficar alegre. Pois quando Deus destrói aquilo que não lhe agrada, se eu sou um filho de Deus, aquilo só pode me trazer alegria. Sermos purificados quando Deus destrói nossos maus desejos, quando Deus destrói nossas más intenções, quando Deus destrói os maus costumes, quando Deus destrói as raízes de amargura no coração, é quando Deus destrói tudo, exceto aquilo que vem dele mesmo. Pois Deus não pode destruir-se a si mesmo. E quando nós somos purificados pelas tribulações e temos nossos bens, nossas riquezas, todas as coisas da nossa vida, nossa carreira, purificados pelas tribulações, não é porque é errado ter bens, não é porque é errado ter riqueza, não é porque é errado ter carreira, é errado que isso seja o nosso conforto, é errado que amemos isso mais do que o Evangelho, é errado que essas coisas sejam um peso tão grande na nossa cabeça que não consigamos carregar a cruz de Cristo. E quando abrimos mão de todas essas coisas, podemos viver aquilo que a palavra de Deus diz, e esse é o último texto, lá em 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 4 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículos de 4 a 10. Ao contrário, e eu quero que nós leamos esse texto
não como uma narrativa a respeito da vida de Paulo, mas uma afirmação sobre cada um de nós. Quando lermos isso aqui, não pense que isso está falando dos outros. Pense que isso aqui está falando sobre você. E eu vou pensar que isso aqui está falando sobre mim. Porque a Bíblia, se ela não transforma o meu coração, então ela é a mesma coisa que qualquer outro texto. Então vamos trazer isso aqui, a respeito do João, a respeito de cada um. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Se lhe parece bom, e se lhe parece algo da vontade de Deus para a sua vida, eu te convido a nós estarmos orando nesse momento, para entregarmos a Deus tudo que nós temos. Tudo, para que Deus faça o que é da vontade dEle. Aumente, diminua, destrua, tire ou substitua, para que Deus faça tudo segundo a vontade dEle na vida de cada um. Se é que isto aqui que está na palavra de Deus é o nosso destino. E eu creio, irmãos, que se aceitarmos, assim será. E se algum dia chegar em que não tivermos nada, poderemos falar que temos tudo. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra que diz que o Senhor venceu o mundo. Porque quando nós nos colocamos diante de textos como esse, Deus, nós estamos indo contra o mundo. Nós estamos indo contra a lógica do mundo e a razão do mundo, Senhor Deus. Estamos falando a respeito de coisas que não fazem sentido para quem não crê no Senhor e não crê na Tua providência, Senhor, mas fazem sentido para nós. Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, faz sentido para nós abrirmos mão de cada área da nossa vida, Senhor Deus, de cada coisa, as grandes e as pequenas, e entregar tudo ao Senhor. Tudo aquilo que nós temos, seja riqueza, seja influência, seja poder, seja autoridade, seja trabalho, seja carreira, seja casa, seja carro, todas as coisas, seja o nosso futuro, seja o nosso estudo, seja a nossa mente, sejam as nossas ideias, Senhor Deus, os nossos relacionamentos. Entregamos tudo a Ti, Senhor Deus, para recebermos de Ti 100 vezes mais, e com o galardão, perseguições, para que nunca nos esqueçamos de quem nos dá tudo, de quem faz tudo em nós e por meio de nós, que é o Senhor. E eu peço que o Espírito Santo ministre em nome de Jesus coragem. Coragem ao Teu povo, que o Teu povo seja forte e corajoso, pois o Senhor é com o Teu povo, seja forte e corajoso, povo de Deus. Pois Deus te chama para coisas maiores, Deus te chama para coisas que você ainda não conhece, para coisas inimagináveis. Mas antes de chegar lá é necessário deixar tudo, tomar sua própria cruz e seguir a Cristo. Pai de amor, eu peço no nome de Jesus que o Senhor ministre nos nossos corações a certeza de que Te obedecer é o segredo da nossa alegria, Senhor Deus. E a nossa alegria será completa quando obedecermos a Cristo. E quando tivermos a presença do Teu Espírito Santo no coração, e tivermos a presença do Espírito Santo no trabalho, tivermos a presença do Espírito Santo no carro, e na casa, e no quarto, e na cozinha, e no fazer, e no ouvir, e no
descansar, e no ir e no vir e em todas as coisas, a presença do Espírito Santo de Deus nos dará alegria, grande alegria, porque poderemos nos apegar no Senhor e falar: estou passando todas essas coisas, porque Deus me ama e Ele tem um plano maravilhoso para a minha vida. Senhor Deus, aumenta a nossa fé dessa maneira, nós te pedimos, de maneira que nós possamos, de fato, não apenas em palavras, Senhor Deus, mas de fato, abrir mão de tudo e obedecer a Tua voz e a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.